Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Carlos Aguiar, sou formador da DDPM, trabalho no programa de tutoria educacional e vou mediar a apresentação das comunicações orais desta sala temática. Juntamente comigo eu tenho a professora Edilene Souza, que é formadora também da DDPM, trabalha na frente da rede colaborativa, e contamos ainda com a presença e ajuda das nossas moderadoras no chat lá, professoras Milene Monteiro e Angélica Dias. E na TI nós temos os formadores Alexandre e Vera. Nos sentimos muito honrados com a presença de vocês e espero que o nosso trabalho seja profícuo até o final. Tá ok? Bom, a socialização de práticas formativas é o momento que culmina o nosso ano formativo, no qual os professores têm a oportunidade de socializar as práticas formativas exitosas realizadas neste ano em suas escolas. O tema da 7ª SPF, a diversidade cultural amazônica e os diferentes espaços de aprendizagem, conectando conhecimentos, saberes e práticas educativas. A sala temática que iremos mediar é currículo e avaliação nos diferentes espaços de aprendizagens. Segue aqui uma informação aos comunicadores para que a gente possa fazer o nosso trabalho andar dentro do que nós organizamos. Então, eu peço novamente que os comunicadores tenham atentado às informações preliminares e agora eu passo a informar que cada comunicador terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Após 5 minutos, ele será avisado por meio do bate-papo que ele terá mais 5 minutos de apresentação. E quando faltarem 2 minutos, ele será comunicado por via voz que o tempo está para se esgotar. Tá? As discussões e arguições ficarão para o final de todas as apresentações, onde cada comunicador terá 2 minutos para fazer a sua resposta e também suas considerações finais. Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida quanto a isso. Bom, nós vamos ter, ao final, um link de avaliação que será colocado para vocês preencherem no bate-papo. E esse link ele tem 4 finalidades, tá bom? A avaliação do evento, frequência, certificação e a participação no sorteio, tá certo? Informando que nós temos aí 10 prêmios maravilhosos, que eu vou deixar para falar ao final, para que vocês possam concorrer e, quem sabe, né, levarem todos. Né? São 10, é bastante. Então, a partir de agora, eu queria chamar a equipe de TI para que pudesse fazer a exibição do nosso vídeo oficial do evento. Conheça os parceiros da 7ª Socialização de Práticas Formativas.
Olá, participantes! Vocês sabiam que temos atividades assíncronas na programação da 7ª Socialização de Práticas Formativas? Para você conferir quais são elas, acesse o site da Socialização de Práticas Formativas. No menu Programação, temos as páginas do Projeto Diálogos Artísticos e Exposição de Práticas Pedagógicas. Na página Projeto Diálogos Artísticos, você poderá prestigiar a exposição A Natureza que Habita em Mim, cujas produções revelam os diversos olhares, memórias e reflexões dos professores artistas sobre o cenário atual e a necessidade da preservação do meio ambiente. Nos Diálogos Artísticos Estudantes, temos um espaço dedicado à criatividade de estudantes da rede pública de ensino. Nas apresentações culturais, temos produções artísticas desenvolvidas por professores da rede pública de ensino que visam incentivar a cultura e o conhecimento. Já na arte no banzeiro literário, o objetivo é unir arte e literatura em um encontro lúdico e cheio de possibilidades. Agora, na página das exposições de práticas pedagógicas, você poderá encontrar os vídeos dos trabalhos realizados pelos professores. Não deixe de conferir as mais de 50 produções. Ao selecionar o vídeo, você será direcionado ao nosso canal do YouTube e lá você poderá curtir o vídeo e deixar seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Está fechado o teu áudio, Carlos. Bom, retornando agora aqui, depois da edição do vídeo, nós vamos ter agora uma apresentação cultural, na qual nós teremos a apresentação da música Uirapuru e Tambatajá. Ela será apresentada pelos professores Luciana Costa, que é soprano, e o professor Carlos Freitas, violinista. Ambos são da DDPM, formadores da DDPM, tá? Da CEMED. Bom, nossa atração é a dupla de professores formadores, soprano Luciana Costa e violinista Carlos Freitas, como eu já citei. Hoje eles trazem a interpretação das canções do Irapuru e Tambatajá. As duas músicas fazem parte da série Lendas Amazônicas do compositor brasileiro Valdemar Henrique e retratam um pouco da riqueza e diversidade cultural amazônica. Informamos aos presentes que todas as apresentações culturais estarão disponíveis no site da 7ª Socialização de Práticas Formativas, na página Programação, Projeto Diálogos Artísticos, lá no nosso site. Com vocês, Luciana Costa e Carlos Freitas. Rapidamente, antes de passar o vídeo, deixa eu quebrar o protocolo um pouco rapidamente, não sei se é possível ainda. Carlos e demais, dá uma pausada aí, tá bom? Rapidamente, tá bom, gente? Apenas para cumprimentar vocês, sou o professor Edenei Salvador, estamos também junto com um grande número de parceiros e parceiras na coordenação desse evento, dessas salas temáticas, grandes nomes aí, vocês estão em boas mãos aí junto com o Carlos Eduardo e a Edilene, que estarão mediando essa sala, obrigado aos dois, a ambos, mas também os moderadores, os mediadores, o pessoal da TI e grandes comunicadores de trabalho, aí eu estou vendo no meio de vocês, tá bom, gente? Passo rapidamente para saudá-los, quebrar esse protocolo rapidamente, deixar vocês em boas mãos e almejar sucesso nessa sala temática. Tratem com leveza esse momento, com alegria e aproveitem, tá bom? Cada trabalho que vocês estão aí para comunicar a tantos e tantos. Obrigado, Carlos. Sucesso aí para todos vocês. Vou lá na sala 6 agora. Obrigado, dar um alô, Salvador. Também. Valeu. Então, vamos seguir aí para a apresentação cultural dos nossos professores formadores Luciana Costa e Carlos Freitas.
Bom, depois de uma apresentação dessa, né, gente? O que falar, não? Acho que a gente fica até mais calmo para fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa a gente faz depois desse som maravilhoso que traz assim essa paz, a voz da Luciana Costa, o acompanhamento do professor Carlos Freitas, que são os nossos colegas formadores que sempre nos contemplam nas nossas comemorações lá dentro da DDPM, eles nos presenteiam, né, com essas maravilhosas músicas e essa capacidade de tocar do Carlos Freitas que eu gostaria de ter. Eu não consigo tocar nem... Mas vamos lá. A gente agora vai passar, então, para a nossa parte em que os protagonistas passam a ser os nossos colegas comunicadores, né? Espero que todos estejam prontos. E a gente vai chamar aqui o professor Paulo Ricardo de Souza Rodrigues, que fará a primeira comunicação
da análise dos simulados de matemática em turmas do 9º ano dos anos finais, uma ação voltada para o Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB. Professor, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então podemos dar início, não é? Sim, senhor. Então, eu me chamo Paulo Ricardo Souza Rodrigues, sou professor de matemática da SAMED desde o ano de 2016. Este ano estou lotado na divisão distrital de zona, a DDZ Oeste, e com minha ação, esse trabalho foi um fruto esse outro trabalho foi um fruto das minhas ações, em que basicamente eu só organizei e submeti o trabalho. Que bom que eu estou aqui para apresentar a vocês. Pode passar o slide, por favor? Bom, o foco do meu trabalho era as professoras de matemática e alunos de turmas do 9º ano. Como eu falei, eu estou lotado na DDZ UERT, na coordenação da pasta de interdisciplinar de matemática e ciências. Aí embaixo temos uma imagem da DDZ UERT, que fica localizada ali na Avenida Desembargador João Machado. Para quem não conhece, é assim, não parece, mas é uma DDZ, aí dentro. Pode passar lá, por favor. Bom, antes de sair no Diário Oficial da União, em julho, eu já comecei um trabalho de assessoria, porque antes, em maio, quando retornamos nas aulas semipresenciais, eu já tinha abordado os professores, conhecendo, né? Por mais que estejamos naquele período de janeiro a maio, distantes, remoto, eu já trabalhava com eles, trabalhando essa ideia dos simulados, mesmo antes da publicação da avaliação que aconteceu ou não, e acabou que está acontecendo. E o objetivo era analisar a porcentagem de participação dos alunos presentes, calculando uma média simples de acertos dos descritores em média de participação, a porcentagem de acertos de questões dos simulados elaborados, que foram 3, que aconteceu o primeiro em maio, o segundo em agosto, setembro e o último terceiro para outubro, para novembro. E a ideia era ajudar, dar um auxílio, um suporte ao professor na elaboração, tanto na vinculação de questões, como na impressão dos simulados, que tudo ocorreu por conta da DDZ sob a coordenação. Pode passar, por favor. E como eu disse anteriormente, eu comecei na DDZ em fevereiro, e ali eu já começava um trabalho de assessoramento, utilizando o que tinha de ferramentas mais acessível, o WhatsApp, o Gmail, o Meet, o próprio Meet, como estamos utilizando, para entrar em contato com os professores de matemática, porque a ideia era primeiro conhecer os professores de matemática antes do início da ação, dos simulados. E antes da ação, um trabalho junto com os professores de matemática para focar o aluno, nós elaborávamos umas questões, eu principalmente, elaborava uma edição, elaborava as questões na própria DDZ, imprimia, e aí fazíamos a correção das questões, se atendia ao objeto de conhecimento do currículo. De certa forma, eu acabo que, ao mesmo tempo que auxiliando o professor, eu também despertava nele, olha, professor, você aqui está atrasado, então vamos avançar um pouco, porque senão não vai dar tempo, porque era só um simulado para todas as 16 escolas que temos aqui na DDZ UERT, de 6º ao 9º ano. E além desse trabalho de assessoramento, eu também utilizei o sistema de gestão educacional do Amazonas, o CIGEAM, planilhas de contatos de gestores e pedagogos tinha salvos no drive da DDZ, e até chegar ao professor. E assim que acontecia o simulado, eu te marcava um dia na agenda do professor, eu ia pessoalmente em cada escola, aplicava no tempo do professor, preferencialmente em 2 tempos, eu recolhia esses simulados, eu mesmo corrigia, avaliava e devolvia esses resultados, tanto para o professor de matemática do 9º ano, para o gestor e para a equipe pedagógica, o que eu acabava, então, articulando um propósito comum a depois que ocorreu
que saiu no diário lá em julho, que ia acontecer o SAEB. Pode passar. Slide, pode passar. Então, como eu disse, aí acaba que aqui no andamento da assessoria, a DDZ, infelizmente, ela tem uma imagem que eu ia trabalhar com uma pesquisa, a DDZ ela tem uma imagem que eu tinha que distorcer, eu estava ali para auxiliar, ajudar o professor, né? Tanto professor como gestor. Eu estaria dando suporte, eu não estaria com outros fins e outras tendências. E eu ia no deslocamento de 16 unidades, eu apliquei acabando em 15, porque uma escola nossa da Arumã só tem o sexto e sétimo, não trabalhava com oitavo e nono. E aqui embaixo a gente vê fotos, eu coloquei 3 fotos, uma com o gestor Eliana Lúcia, outro eu e o professor, o gestor e a professora, lá no pintor Leonardo da Vinci, e outro professor, para ter ideia de que é que eu estava ali presente. Pode passar, por favor. Slide, pode passar aí. Então, chegamos aqui aos resultados. O primeiro simulado, como eu falei, foi em maio, ele foi online, teve pouca adesão por causa dos vários fatores, ou principalmente da internet, do acessível à internet. E o que aconteceu? Tivemos uma adesão de 35% de 15 escolas. Online, eu utilizei o Google Formulário para aplicar os simulados, eu elaborei, conversei com os professores, eles concordaram e a gente aplicou. Aí o prazo já foi um pouco mais estendido desse simulado, porque como foi online, demos um prazo de uma semana. Então, ocorreu entre 17 de maio e 24 de maio. Pode passar, por favor. O segundo simulado ele já aconteceu presencialmente. Já foi no período de 9 de agosto a 13 de setembro. Já houve uma adesão maior porque eu estava presente, os alunos já estavam na escola com a capacidade máxima. E acabou que dos 1.198 alunos matriculados aqui nas nossas 15 escolas, 780 participaram, 418 ausentes, uma participação geral de DDZ de 65%. E aqui eu já comecei a ideia dos escritores, a quantitativo de acertos. Só um detalhe no descritor da E23, que é sobre fração, que foi o menor, que eu percebi, que é um outro contexto que eu vou falar de educação matemática em outro artigo. Mas foi o menor índice notável, com 17% no descritor da E23. O total de turmas que participaram foram 34. Próximo slide, por favor. Aqui já tem a participação média de turma, a média da turma e a média geral de cada escola. Aqui a gente só observa 12 escolas. 3 só fizeram como aqui na DDZ temos 3, ainda se encontra em estado de reforma. E o que aconteceu nessas 3 escolas? Eles só iam fazer um simulado na escola, na sala mais cabível possível, que tem ar-condicionado, e eles, como a gente estava correndo contra o tempo, por causa do SAEB, que é o correr, então a gente acabou trazendo os alunos das escolas apenas para realizar os simulados de matemática. E aqui a gente vê uma participação geral de todas as escolas, a média, tá bom? Pode passar, por favor. No simulado 3, em continuação, dos 1.630 alunos matriculados, já tivemos 1.088. Esse simulado 3, só corrigindo aqui, ele ocorreu entre 13 de outubro a 19 de novembro, tá? Só corrigindo. E dos presentes, 1.088 com 67% da participação geral. Já teve um aumento de 2%. E o número de turmas aumentou de 34 no segundo simulado que a gente viu, já passou para 48. 2 minutos, professor. Dos 2 escritores, em vermelho abaixo apenas 50%. E o descritor, como eu falei anteriormente, também de frações estava abaixo e se igualou a 20%. Próximo slide, por favor. Aqui já se encontra a participação geral e a média de cada turma do simulado 3. Já tem uma adesão maior das escolas, porque algumas já consegui contactar os alunos e eles participaram mais presentes. Pode passar, por favor. E por fim, as considerações.
Como eu falei anteriormente, o trabalho de assessoria, eu tive que me desdobrar em certos aspectos, porque faltou uma falta de receptividade dos professores e gestores em relação à minha pessoa, que eu não estava com outras intenções. Eu observei uma mobilização maior em relação ao SAEB, da articulação entre gestor, pedagogo e equipe pedagógica. Eu observei cada um deslocado. A semelhança, embora não seja o foco, a semelhança de trabalho na didática e metodologia de ensino de cada professor, que são bem semelhantes, mesmo em diferentes espaços escolares. Nos demais, eu tive uma falta de apoio de transporte na logística para deslocamento das escolas, que eu acabei indo de ônibus, de Uber, a pé, mas eu estava presente. E eu deixei para o próximo SAEB em 2023. Eu estou elaborando atualmente um guia de estratégias e orientações para o SAEB 2023, com uma ideia de um trabalho maior em 2 anos, já visando 2023, trabalhando com as turmas de 8º ano e com os simulados mais mensalmente. É isso. Muito obrigado, professor. Parabéns pelo trabalho, muito Obrigado. relevante. É bom de saber desse interesse de um assessor estar preocupado com a aprendizagem dos estudantes, né? Eu acho que isso é muito importante, faz parte do nosso fazer pedagógico, independente de onde estejamos lotados, não é mesmo? Então, nós vamos passar agora para o próximo trabalho, que é Projeto Hora da Aula em Casa, com as comunicadoras Andréa da Silva de Moura e Amanda Nogueira Araújo. A partir de agora, a fala é das senhoras, professoras. Boa tarde a todos. Eu sou a Amanda Nogueira. Juntamente com a professora Andréa, iremos apresentar esse projeto incrível que é o Hora da Aula em Casa. Durante a minha visita, eu sou do Profuturo, né? Sou formadora do Profuturo Aula Digital, que muitos de vocês já conhecem, que é um projeto que proporciona acesso à cultura digital e leva para a escola aquelas maletas que possuem vários equipamentos, tablets, notebooks, entre outros. E na minha visita à escola Nossa Senhora do Carmo, Rio Amazonas, eu encontrei a professora Andréia, né, realizando um projeto muito legal, muito importante e que envolve muita empatia. E aí eu vou deixar com ela aqui para apresentar para vocês o que ela realizou. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a professora Andréa, da Escola Nossa Senhora do Carmo, como ela já falou, Rio Amazonas, distante de Manaus, não tão pertinho como previsto. Então, aqui eu mostro no início a escola no tempo da cheia. É tanto que nós não estamos nessa escola, a gente estamos num anexo atrás devido à cheia que não teve a reforma e estamos na escola. Então, essa escola, eu trabalho há 16 anos na mesma escola. É uma escola que atende alunos da educação infantil e séries iniciais. Pode passar. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre a introdução desse trabalho, que não foi bem um projeto, foi devido à realidade mesmo da pandemia que estava acontecendo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para essas crianças que estavam sem nenhum tipo de informação, além das apostilas que a gente estava trabalhando. Então, não possuía internet na casa, não tinha celular. Aí eu pensei, o porquê não de liberar esses tablets dessa maleta para essas crianças que não tinham acesso à internet? Então, eu conversei com a diretora e ela autorizou a liberação desses tablets. Aí foi uma oportunidade de acompanhar essas aulas. Eu ia na casa e fiz uma pesquisa para ver quem tinha internet, quem tinha celular, TV, porque a aula em casa do projeto, ela só passava na TV aberta, e geralmente aqui na área rural o pessoal usa um parabólica, então não tinha como essas crianças também assistirem às aulas. Pode passar.
Aí as experiências. No começo, como eu falei, eu tive que pedir autorização da diretora, eu vi o quantitativo dessas crianças que estavam necessitando. Então, o que eu pensei? Eu tive uma ideia de como fazer. Então, eu peguei esses tablets, levei todos para casa, baixei os aplicativos, por quê? Porque a maleta ela é offline. Então, para mim poder baixar qualquer aplicativo ou usar a internet, eu precisaria de um e-mail. Então, eu peguei os tablets que foram necessários, baixei a internet, consegui, e pedi também autorização da diretora se esses pais poderiam vir à escola, não ficar na escola, e sim ao redor da escola e ser liberado o Wi-Fi para eles poderem utilizar o tablet. Por quê? Porque eu achava que não era justo outras crianças poderem assistir às aulas, ter internet e algumas não terem nenhum tipo de acesso a não ser as apostilas impressas. Então, como eu trabalho com alunos de educação infantil e o bloco pedagógico, que é primeiro ao terceiro ano, para a educação infantil eu baixei atividades no tablet referente mesmo a jogos infantis, música, cores, o alfabeto, coisas bem simples que os pais poderiam utilizar com eles. E do bloco eu baixei jogos de alfabetização, baixava também vídeos e também leitura para eles fazerem leitura. E isso era realizado em casa. E quando eu ia entregar as apostilas, eu pegava e já conversava com os pais, porque ela tinha uma determinação, que eles não poderiam também só ficar com tablet para jogar, não, era para aula em casa. E a Educação Infantil tinha um projeto, EBA, vamos brincar. Então, o que eu fazia? Eu gravava os vídeos e quando eu chegava na casa, eu mandava pelo download, fazia todo aquele processo, baixava e depois eu fazia com que os pais também pudessem ver os vídeos para eles poderem fazer com as crianças, já que estavam em casa. Pode passar. Então, esse passo a passo, ele é bem interessante, porque depois que eu fiz baixei e consegui com que as crianças pudessem ter acesso, aí eu ia visitá-los, aí eu fazia as perguntas, tudo que tinha lá, que eu baixei no aplicativo, sobre o alfabeto, perguntava, pedia, eles já sabiam mexer nos tablets, abriu para mim, me mostravam, me falavam o que eles tinham aprendido, e eu também já trazia uma apostila direcionada com essas atividades que eu passava no tablet, que elas eram tipo por fase. Eu dizia para os pais não abrirem todas as fases. Eles conseguiram a fase 1, então da próxima vez que eu for e levar as apostilas, eles fazem a outra fase, e assim foi. Nessa fase aí, as crianças, principalmente da educação infantil, teve alunos que aprenderam a ler através dos jogos infantis, que formação de palavras, de sílaba, e foram assim. Então, eu agradeço também aos pais, foi um grande incentivo que eu tive dos pais, que com a colaboração deles me ajudaram muito, e também por ter cuidado de ter um tablet em casa, que nunca tinham tido, eles ficavam preocupados se podiam mexer, mas foi muito bom. Esses aplicativos que eu baixei, principalmente de leitura, para o bloco pedagógico, para alfabetizar, ajudou muito, porque eles precisavam disso, porque não tinham acesso, né, à internet, não sabia, não era só eu, mas todos estavam tipo perdido, que era a primeira vez que acontecia isso. Como é que uns pais iam conseguir? Eles diziam, professora, como é que eu vou conseguir alfabetizar essa criança? Eu não consigo, e só o professor mesmo que tem todo esse domínio,
Então, eu tinha paciência de ir na casa, conversar com os pais e pedir para eles me ajudarem. E o tablet da maleta me ajudou muito, porque todos, quase a maioria, tiveram o tablet. É tanto que, quando eu pedi que a aula voltou presencial, que eu pedi para devolver os tablets, as crianças ficaram, poxa, professora, eu vou ter que devolver o meu tablet. Tipo, eles tiveram esse tempo todo com eles, eles achavam que era deles, né? Então, até o cuidado, tudo isso. Pode 2 passar. minutos, professora. Então, eu agradeço muito, devido a gente estar num lugar bem distante, a Amanda, que me ajudou, que eu nem sabia que eu agradeço demais por participar com vocês. É um prazer. É muito gratificante trabalhar com as crianças da área rural, que é tão distante, que tanto necessita de tanta coisa, de coisas poucas que fazem a alegria deles. E um tablet é uma alegria imensa eles aprenderem dessa forma. Eu agradeço a todos, as crianças, os professores que estão aqui na escola, o diretor, e todos que me ajudam, os pais principalmente, para a gente poder fazer um trabalho bom. Precisa de muitas ferramentas e o tablet é uma delas. Obrigada. Nós é que agradecemos, professora, pelo seu trabalho maravilhoso. Acho que esse empenho todo deve ter tido um resultado muito, muito bom, né? E a gente precisa disso. A gente sabe como são as dificuldades de se promover processo de ensino-aprendizagem. Se nós, professores, não fizermos as nossas partes com os nossos esforços, esses meninos não serão contemplados. A gente precisa realmente desdobrar esforços para poder fazer com que eles obtenham o necessário para o seu processo de ensino, para o seu processo de aprendizagem particularmente, né? Trabalho maravilhoso, a gente só tem a agradecer. O terceiro trabalho, Matemática e Jogos Eletrônicos, investigando as aprendizagens essenciais não aprendidas no 7º ano do ensino dos anos finais. Comunicadoras Elisandra Rubim de Carvalho e Ramina Samoa Silva Camargo. A fala é de vocês, professora. Estão me ouvindo, né? Sim? Sim. Sim, Mana. Tá, ok. Então, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar novamente participando da socialização de práticas formativas. Né? Esse trabalho, como já bem disse o professor Carlos Eduardo, é um trabalho que, em conjunto com a nossa formadora de matemática, a professora mestre Ramina Samoa, e como ele já me apresentou, eu sou a professora Elisandra Rubim. Pode passar. Nosso trabalho, ele vem da DZZ Sul, né? Da Escola Municipal Vicente de Paula, é uma escola onde eu já estou atuando, é o 3º ano consecutivo, ele é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, é um projeto junto ao PCE, né? Ano passado a gente desenvolveu jogos físicos, jogos matemáticos sustentáveis, com uma vertente para a questão da preocupação com o meio ambiente, e esse ano teve a necessidade aí dos jogos digitais, dos jogos eletrônicos, né? Que a gente vai já discutir aí o porquê. Podemos passar. Então, aqui na introdução, a gente vai trabalhar os objetivos, né, as questões que nortearam a nossa pesquisa, a justificativa e a metodologia. Então, com relação à questão dos objetivos, podemos passar. Pode passar aí. Então, como objetivo geral aí do nosso trabalho, nós tivemos a questão de investigar, né, por meio dos jogos eletrônicos, construídos na plataforma WordAll, as aprendizagens essenciais não aprendidas no 7º ano do ensino dos anos finais. E como objetivos específicos, para que a gente pudesse alcançar esses objetivos gerais, foi estudar, né, junto aos jovens cientistas, o conceito de pensamento computacional aplicados a jogos eletrônicos e não eletrônicos, conhecer a ferramenta WordAll, identificar as habilidades que são essenciais no 7º ano para poder definir o perfil de saída dos alunos dessa série, construir os jogos matemáticos, né, com os alunos, com os jovens cientistas, aplicar esses jogos digitais numa grande socialização para as demais turmas dos 7º anos, listar quais foram as habilidades essenciais que não foram bem compreendidas a partir da aplicação desses jogos, a partir da socialização,
propor ações pedagógicas para sanar as lacunas de aprendizagem, promover a participação, o interesse, o engajamento e o melhor rendimento do componente nas avaliações em geral, de larga escala, como, por exemplo, o que o professor falou ainda agora há pouco, o SAEB, né? E avaliar qual foi a percepção dos alunos com relação à metodologia utilizada nesse projeto. Podemos seguir. Então, aqui nós temos as questões que nortearam a nossa pesquisa, né? Que é o uso de jogos digitais como ferramenta metodológica no ensino da matemática. Ele tem sido foco de estudos e pesquisa, a gente sabe, né? Mas, assim, o que instigou a minha curiosidade, né, como professora orientadora desse projeto, tem muitos trabalhos, né, muitas pesquisas no âmbito de jogos, fazendo uso, né, de jogos como metodologia. Mas eu queria utilizar os jogos eletrônicos como avaliação, né? E como avaliação, a gente ainda não tem muitos, né, trabalhos científicos aí. Então, uma outra coisa que norteou aí o meu trabalho foi que durante essa pandemia, por Covid-19, a gente observou um crescimento acentuado dos jovens, não só dos jovens, mas dos adultos também, né, no uso dos jogos eletrônicos como entretenimento e distração, contribuiu muito para a questão do subterfúgio do tédio, da ansiedade, da preocupação e principalmente da atenção pelo contágio dos vírus. E, por fim, eu tenho aí a busca, né, por prática pedagógica mais dinâmica, interativa, que motiva o interesse, a criatividade e o uso de ferramentas já utilizadas pelos estudantes. Quer dizer, os jogos já são utilizados por ele. Só que eu queria fazer uso desses jogos com foco pedagógico, né, como instrumento avaliativo das habilidades essenciais adquiridas no 7º ano. Pode dar aí um clique aí. Desculpe aí as animações. Então, como justificativa do nosso projeto, a gente tem a questão do dinamismo, né, do ensino da matemática, a partir desses jogos eletrônicos, a questão da aprendizagem significativa, né, a gente está trabalhando aí a questão da BNCC, a BNCC traz nas competências gerais, não só nas competências gerais, como na competência específica, o uso, né, da cultura digital, o uso das tecnologias digitais. Então, isso aí a gente nos motiva, né, justifica o nosso projeto, e a intensificação, né, do uso dessas tecnologias nesse período de pandemia. Foram, então, assim, 4 tópicos que eu trago aqui para vocês que me motivaram a desenvolver esse projeto. Podemos passar? Então, a nossa metodologia, você pode dar todos os cliques aí necessários, que me desculpe aí que a gente viu depois que eu tinha enviado. Então, a gente tomou aí, pode botar tudinho que aí eu vou só falando. O primeiro foi uma pesquisa bibliográfica de campo, né, o nosso primeiro processo dentro dessa metodologia. Depois foram reuniões, as reuniões foram presenciais e remotas com os jovens cientistas, onde na oportunidade nós trabalhamos os conceitos, né, que eram necessários para eles pudessem compreender o projeto. Apresentei a plataforma WordWall, criei o perfil deles na plataforma, eu já tenho o meu, né, e a identificação das habilidades essenciais, o perfil da saída dos alunos, né, conforme o currículo escolar municipal. Depois nós tivemos a construção dos jogos eletrônicos, né, foram feitos pelos próprios alunos, todos eles tiveram essa ligação, a socialização dos jogos e a identificação das habilidades essenciais que não foram compreendidas, né, e a avaliação da percepção dos alunos, né. Quando eu escrevi, pode passar, quando eu escrevi o projeto, a gente ainda não tinha finalizado, a gente finalizou o projeto semana passada. Então, os resultados aqui que eu vou apresentar, eles são resultados ainda parciais, né, visto que a atividade ainda está em andamento. Eu vou estar concluindo para a gente escrever aí um artigo completo sobre isso. Então, o que a gente já pôde observar? Que o interesse e o entusiasmo, não só dos alunos, né, das 6 turmas que nós temos de 7º anos, do turno matutino na escola, mas também dos jovens cientistas, porque esses mesmos jovens cientistas trabalharam com projetos anteriores comigo, com construção de jogos físicos, né? Então, eu vi o entusiasmo dele para as questões digitais. E a competição e a diversão entre os alunos, eles foram fatores que, segundo os alunos, contribuíram significantemente na aprendizagem dos objetos de conhecimento da matemática. Pode passar aí. Eu trago aqui algumas coisas bem prévias dos nossos resultados, podemos passar, né, que já é da nossa pesquisa. Esse aqui foi da percepção que eles tiveram, acho que passou demais, não foi não? Não, né? Não, acho que não, pode voltar uma. Aonde eu perguntei dele, você já jogava? Perguntei deles, se eles já jogavam, eles disseram que sim, né? Com que intensidade eles jogavam, né? E eu perguntei deles se eles gostaram da experiência. Vocês veem que sim, né? Eles dizem aí que eles gostaram da diversão, a questão do aprender brincando. A gente tem
um telecentro maravilhoso na escola, isso também contribui. Você acredita que com o uso dos jogos eletrônicos é mais fácil aprender matemática? Olha aí, 65,1%, né? Ou seja, nós temos aí 152 respondentes, disseram que sim. Então, isso é muito bacana. Pode passar. Aí, ó, você já jogava algum tipo de jogo, é uma parte de curiosidade, eles falam 79% diz que sim, né? Quantas vezes por semana você costuma jogar? 58,6% disseram que todos os dias eu jogo um pouco. Então, isso é interessante, eu já introduzi, foi com essa preocupação, com essa intensificação nesse período de pandemia, que eu despertou a vontade de avaliá-los através de jogos eletrônicos. Pode passar. Então, eu trago aqui algumas imagens, né, o cadastro dos nossos alunos pesquisadores, a construção dos jogos, a socialização dos jogos com as demais turmas, né, em que eu levava até os alunos de turmas que não eram a minha, foram lá participar, foi muito bacana. Pode passar. 2 minutos, Aí professor. também, ó. Tá ok, estou encerrando, vamos lá, pode passar. São só imagens para vocês verem a concentração. Então, como considerações finais, eu trago para vocês que o uso dos jogos físicos ou digitais, como estratégia metodológica, ele contribui com o ensino-aprendizagem do componente curricular de matemática, né? E é possível utilizar os jogos eletrônicos como instrumento avaliativo para sinalizar as aprendizagens essenciais não aprendidas, a gente ainda está nesse processo de lapidação desses resultados. Precisamos estabelecer meios e mecanismos para adequar o nosso fazer pedagógico ao interesse dos nossos alunos. Então, vejam que eu busquei o que eles já usam, eles adoram os jogos eletrônicos. Entendeu? Eu tentei adaptar esses jogos eletrônicos para que eles pudessem aprender os objetos de conhecimento da matemática no 7º ano. E fiz uma avaliação disso. Eles fizeram uma avaliação, usei esses jogos como instrumentos avaliativos. Pode passar. Tem aí as nossas referências, pode passar. E eu termino aí com o meu muito obrigado com essa frase, né, do Prest, 2012, que diz: os adolescentes são denominados nativos digitais, ou seja, sujeitos que já nasceram sobre a eixo das tecnologias digitais da informação. E por isso, né, o uso da minha investigação. É isso, espero que tenham gostado aí do trabalho. Obrigada aí pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. Parabéns, professora Zelissandra e Ramina, um trabalho muito relevante, principalmente quanto ao uso das tecnologias. A gente sabe que a pandemia acentuou mais a necessidade do uso dos recursos tecnológicos, né? Isso já era suscitado bem antes da pandemia, mas só que nós enfrentávamos muita resistência quanto a isso. Eu falo isso porque eu era coordenador de telecentro antes de ir para a tutoria, né? Então, eu também fomentava muito esse processo de utilização das tecnologias. Então, um trabalho como esse só vem engrandecer e reforçar a utilização das tecnologias para fins pedagógicos, né, para fins de aprendizagem, realmente, ensino e aprendizagem, né? Isso é muito importante a gente ressaltar isso, né? Obrigada. Parabéns mais uma vez, trabalho maravilhoso. Obrigada. O 4º trabalho, voltamos aí com o professor Paulo Ricardo Souza Rodrigues, né? Com o trabalho O Perfil do Professor de Anos Iniciais das Escolas Municipais na cidade de Manaus. Professor, quando quiser, a palavra é sua. Então, pois bem, boa tarde novamente, quem não estava presente. Paralelo ao primeiro trabalho que eu realizei, a ação, eu também estava preocupado com o professor do 5º ano, que eu já tenho uma visão do ponto de vista da matemática, e eu venho apresentar agora o perfil do professor de anos iniciais das escolas municipais da cidade de Manaus. Pode passar, por favor. O foco é o professor do 5º ano dos anos iniciais, como eu falei anteriormente, DDZ-UERT, e na pasta de disciplinar de matemática e ciências. E aí a gente vemos a imagem da DDZ. Pode passar, Paulo. Como de janeiro a maio estávamos em remoto, em trabalho à distância, eu queria entender como é que o professor de 5º ano trabalhava o contexto da matemática à distância, como é que ele se desdobrava para ensinar os alunos a matemática à distância. E por isso que eu venho no intuito, com o objetivo de analisar informações e dados dos professores dos anos iniciais, e especificamente dos professores do 5º ano, da CEMED da Zona Oeste de Manaus, onde aconteceu no primeiro semestre deste ano. A justificativa que eu
o intuito era conhecer o trabalho desenvolvido na prática pedagógica, no ensino da matemática, as distâncias, as aflições dos professores e sugestões do trabalho remoto vivido. Pode passar, por favor. De modo bem semelhante ao primeiro, eu tinha os dados, o banco de dados do SIGEAN, do Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas. Eu tinha planilhas de Excel com os números de contatos dos gestores e pedagogos. Para me poder chegar ao professor do 5º ano, ao WhatsApp, o número de contato dele, eu tinha que passar pelo pedagogo ou gestor para me poder falar com ele. Ou algumas determinadas situações eu tinha que ligar por ele, ou fazer um meet, porque dependendo de cada perfil do professor. Esse intervalo de entrevistas, antes de chegar ao professor e conhecer o seu trabalho pedagógico, eu também elaborei um questionário com o intuito de fazer a pesquisa, para ter um banco de dados possíveis. E o período dessas entrevistas aconteceu entre 5 de maio e 31 de maio. E encerrou em 31 de maio porque dia 31 voltamos no semipresencial e eu acabei ficando e respondendo no total 53 professores de 5º ano de 27 unidades aqui da DDZ-UERJ. Das 26 temos 45 unidades. Bem, eu utilizei o WhatsApp, que é a ferramenta, ainda é a ferramenta útil para entrar em contato com o gestor, pedagogo, para dar em seguida falar com o professor. Ele me respondia o nome completo, eu ouvia um pouco do trabalho antes de chegar ao formulário online. E esse formulário online, o intuito era ele responder com perguntas fechadas e abertas. Tinha um total de 20 perguntas divididas em partes pessoais, a didática, o ensino e materiais e métodos que ele estava trabalhando com os alunos. Para esse presente fim desse trabalho, eu só utilizei das 28 perguntas, que nos resultados já vamos ver a seguir. Pode passar, por favor. Nos resultados, das 20, eu coloquei apenas 8. No primeiro quadro, à esquerda, sobre o sexo, dos 53 professores que responderam, 83% é do sexo feminino, apenas 17% é do sexo masculino. A idade deles, o maior possível é de mais ou menos 46%, que está entre 36 e 45 anos. Em segundo, vem com 35% com mais de 46 anos e com um pouco mais, com 18% entre 22 e 35 anos. Pode passar, por favor. O tempo em relação ao tempo de magistério. Dos 53 professores, 34% tem mais de 21 anos de magistério, e aí eu não coloquei a questão se ele trabalhou em particular, ou na CEMED, ou na SEDUC, apenas ele indicou o tempo de magistério dele. 34% também tem entre 11 e 20 anos de magistério, e 32%, pouco mais de 32%, tem inferior a 10 anos. A maior titulação acadêmica que foi registrado, 60,4% tem especialização lato sensu, e pouco mais de 40% tem apenas a graduação. Pode passar, por favor. E aí chegamos à parte da comunicação à plataforma, que o professor mais utilizava para chegar ao aluno. 100% afirmou que utilizava o WhatsApp. Em segundo, ele desligava. 26 professores diziam que telefonavam ou utilizavam o SMS. Apenas 7 utilizavam o Meet. Apenas um professor utilizava o Google de Sala e outros utilizavam outro objeto, outros como meio de comunicação. O principal instrumento e mais utilizado para ensinar matemática é o material anunciado, né? 44 professores responderam que elaboravam o próprio material utilizando o Google Formulário, que era um deles, ou faziam as aulas e salvavam no Word depois em PDF para distribuir nos grupos de WhatsApp. 17 professores utilizavam o livro didático, outros 21 utilizavam o caderno digital, que é aquele que era caderno disponível no programa Aula em Casa, e pouco mais de 20 professores responderam que utilizavam outros meios como forma de instrumento para utilizar para o ensino da matemática. Pode passar, por favor.
sobre a principal dificuldade que sentia ao ensinar matemática. 30% respondeu que era o acúmulo de conteúdos em relação ao currículo. Em segundo, 32% tinham dificuldade com materiais de apoio de livros, cadernos, apostilas e exercícios. 22% os professores diziam que os alunos não apresentavam interesse em estudar matemática. E pouco mais de 15% tinham dificuldade ou falta de informações sociais dos alunos. E aqui no quadro à direita, marque a principal dificuldade que sente dos alunos em não aprender a matemática. Bom, quase 50%, e era quase óbvio, mas eu precisava desses dados, diziam o acesso à internet. Como a professora, da dificuldade de chegar ao aluno, né, utilizando a internet. Pouco mais de 22% não aprenderam, porque eles diziam que um conteúdo de matemática para aprender dependia do outro, 22% afirmaram isso, e outros 26% não conseguiam interpretar ou realizar operações básicas da matemática. Pode passar, Paulo. E aí chegamos às considerações. Em um panorama geral do perfil dos professores de matemática do 5º ano aqui da Zona Oeste, todos, mais de 80% são do sexo feminino, tem mais de 46 anos, tem um tempo de magistério entre 11 e 20 anos e possui a maior titularidade e especialização no AdSense. Utilizava os aplicativos WhatsApp e Meet como maior plataforma para entrar em contato com os alunos, elaborava os próprios materiais de Meet e questionava com certa razão a dificuldade do ensino matemática, porque no primeiro semestre o acesso e ferramentas cabíveis não tinha. 2 minutos. E chegou após, aí isso foi o auxílio conectividade no contra-cheque de cada professor no valor de R$70. Pode passar, Paulo. E as referências, 2 referências que eu utilizei para este devido trabalho. Sim. Parabéns, professor. Muito obrigado por esse trabalho. Um trabalho também Obrigado. que fala um pouquinho da gente enquanto profissional docente, né? Eu acho que o perfil é fundamental, muitas vezes, para você fazer um trabalho. Ele é assim, uma condicionante que a gente não pode dizer que ela é um parâmetro para todos, né? Mas ela traz para a gente informações muito importantes com relação ao colega, em que condições ele se encontra para poder fazer um trabalho. E é muito bom a gente, num momento como esse, saber que um professor está procurando verificar esses perfis, e que isso também facilita o nosso trabalho, porque muitas vezes a gente precisa conhecer um pouquinho do perfil do colega ao qual nós estamos chegando para poder oferecer uma formação, para que se desenvolva ali um processo de parceria e transparência e facilite o nosso trabalho, e isso vira uma via de mão dupla do aprender, né? Tanto para ele quanto para nós. Parabéns aí pelo trabalho. Bom, o próximo, 5º e último trabalho, né? Ele é o Ciclos de Estudos, Formação a partir dos Referenciais Curriculares Amazonense, RCAs, de autoria dos professores Roberto Porto e Vinícius Rosa. Professor Roberto e professor Vinícius, se estiver aí, a palavra agora é dos senhores. Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. O professor Vinícius está conosco aí. Está aí o professor Vinícius, ele começa a apresentação conosco. Deixa eu... Bom, eu vou dando início aqui. Meu nome... Bom, como falou o professor Carlos, a nossa comunicação trata sobre os ciclos de estudo e formação a partir dos referenciais curriculares amazonenses, um trabalho que foi desenvolvido na nossa equipe. Pode passar, por gentileza, para o próximo slide. Um trabalho que foi desenvolvido na equipe da diversidade, aí da DDPM, Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério. Então, eu e o professor Vinícius estamos aqui fazendo essa comunicação, falando um pouco do que foi essa experiência ocorrida na nossa equipe, aqui na DPM,
como uma experiência bem-sucedida, uma experiência saudável, uma experiência que suscitou sobretudo em nós, uma disposição para buscar e estudar estudar coletivamente, e depois avançar a partir desse momento a um processo de construção, de formação e estudo e debate de modo coletivo sobre a questão do currículo. Próximo slide, por gentileza. Bom, então nós temos aqui como objetivo geral, no nosso trabalho, era proporcionar uma aproximação crítico-reflexiva dos referenciais curriculares amazonenses a partir da percepção da diversidade. Então, a equipe da diversidade, inquieta com essa necessidade de ter que fazer estudos mais aprofundados sobre a questão do currículo, entendíamos que havia uma necessidade de começar a trabalhar de modo mais sistemático um processo formativo, e isso se deu a partir dessa ideia surgida aqui, né? Então, vamos lá. Como objetivo específico, estabelecemos mobilizar interesse individual e coletivo pelos estudos do RCA, que é o Referencial Curricular Amazonense, a partir de ciclos de estudo. Motivar a realização de estudos e debates sistemáticos sobre o RCA e contribuir por meio da análise crítica aos estudos prévios no processo de formação dos profissionais da linha de frente da equipe diversidade na DDPM. Bom, então, havia uma questão fundamental, uma questão que norteava a nossa preocupação, que era como poderíamos realizar estudos sistemáticos sobre o referencial curricular amazonense em nosso espaço de atuação. E a ideia era pensar uma dinâmica que pudéssemos garantir isso de modo mais sistemático mesmo, à medida em que se pudesse criar um mecanismo que nos ajudasse a desenvolver esses estudos de modo aprofundado e que isso fosse gerando uma dinâmica de entrosamento, de debate, de surgimento de novos trabalhos e novas preocupações com essa questão da investigação da questão curricular. Bom, a justificativa do nosso trabalho, ela partiu dessa preocupação, né? Inicialmente, nós tínhamos aqui a ideia sobre a preocupação que temos com o embasamento das discussões sobre a educação infantil. Nossa primeira discussão começou em torno disso. A educação infantil pode embasar-se em 3 princípios que ajudam a guiar um projeto pedagógico na unidade da educação infantil. A saber, o ético, que constitui-se pela autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum e ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. O político, que trata sobre os direitos de cidadania, exercício da criticidade, respeito à ordem democrática, e o estético, que trata sobre a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. E partimos da ideia que a realidade vivida pela criança constitui seus repertórios de criação. Ela vai desenhar a partir das experiências que vivencia, sobre aquilo que descobre acerca do mundo, das histórias e música que ouve, dança e canta, das imagens dos livros e revistas, dos vídeos que vê, etc. Então, a ideia era olhar de modo mais aprofundado, conhecer de modo mais aprofundado esses elementos que estão sendo trabalhados e nitidamente apresentados nos referenciais curriculares amazonenses, de modo que pudéssemos compreender isso e até aprofundar esse olhar, então, à medida em que os debates e as formações pudessem ser geradas a partir disso. Ok. Próximo. Bom, e a nossa metodologia, o procedimento metodológico, ele ocorreu por meio da demonstração do processo de estudo, elaboração e experimento dos ciclos de estudo, que nós chamamos de ciclo de estudo-formação, realizados na nossa equipe, no interno da equipe da formação da diversidade, e sua aplicação na formação dos educadores da Secretaria de Educação.
a experiência de estudo e reflexão se desenvolvia seguindo roteiros do ciclo de estudo, formação, reservando-se igualmente um tempo de interação, debate, perguntas e problematização. Então, esse foi o mecanismo que nós pensamos metodológico, um mecanismo simples, mas, ao mesmo tempo, bem estruturado, à medida em que isso era organizado a partir de roteiros construídos. Então, inicialmente era elaborado um processo de análise individual, depois da construção de roteiros. Esses roteiros eram partilhados nas equipes, inicialmente compartilhado com a equipe, depois a equipe se reunia para fazer os debates e estudos aprofundados acerca desse processo. Depois se pensou uma formação com todos os educadores da equipe, com espaços para debates, com espaço para que se pudesse fazer o detalhamento dessa discussão a partir de uma experiência de estudo reflexivo, apontando para esse olhar mais crítico, né? Também fazendo uma leitura crítica dos referenciais curriculares, mas, ao mesmo tempo, garantindo esse espaço de interação, de debate, de esclarecimento, de pergunta e, sobretudo, colocando outras problematizações que não estavam postas ali nos referenciais curriculares. Então, inicialmente, havia uma preocupação de estar mais atento a esse olhar sobre o currículo, de perceber temáticas que porventura estivessem alijadas desse processo de construção do currículo amazonense, dessa dinâmica que foi sendo desenvolvida de modo democrático, e claro, né, você vai ali alimentando esse processo, mas, ao mesmo tempo, suscitando dúvidas, suscitando problematizações, levantando questionamentos. Isso foi muito bom, foi muito saudável, porque garantiu um crescimento muito grande na equipe, e entendemos que isso seria necessário ampliar para o grupo de professores da rede. 2 minutos, professor. Próximo. Bom, eu passo a passo, né? Como é que isso começou? A equipe da diversidade, com a chegada do professor Edenei, que havia chegado do doutorado, ele iniciou esses estudos particulares sobre o RCA, que acabaram de ser publicados. Os estudos foram realizados destacando pontos relevantes, organizando roteiros que serviam de guia para a orientação sistemática dos estudos do RCA. O momento seguinte era compartilhar individualmente com cada membro da equipe da diversidade, e com o avanço dos estudos surgiu a necessidade de início ao processo de estudos e debates com toda a equipe. O passo seguinte foi propor uma formação de professores para educação infantil sobre o tema estudado no RCA, com a finalidade de aprofundar esses estudos. Segue. E as experiências foram essas, né? Esses são alguns dos roteiros que foram produzidos. Aí está apenas a frente de cada um dos roteiros, mas nós precisaremos mostrar o desenvolvimento de cada um deles, e nós temos, foram desenvolvidos nesses estudos cada um dos roteiros com seus pormenores, os detalhamentos, com destaques aos pontos importantes, as temáticas desenvolvidas, e as posições críticas, os relatos que foram... Então, todos estão aí em cada um desses roteiros que foram construídos previamente para que se pudesse mostrar como seria interessante produzir uma experiência vivenciada nesse momento aí. Próximo. Bom, e quanto aos resultados, nós tivemos aí alguns depoimentos de participantes. Por exemplo, trago aqui o depoimento da professora Ana Cláudia Souza, que participou conosco, em que coloca que os estudos dos ciclos nos ajudou a compreender a importância e necessidade de realizar estudos pormenorizados sobre o currículo e os referenciais curriculares que orientam nossa prática docente. Então, temos aí um próximo para fazer o desfecho, trazendo aqui, mostrando, por exemplo, que esses estudos eles mobilizaram a equipe a desenvolver o interesse individual e coletivo pelos estudos dos ciclos, motivou a realização de estudos e debates sistemáticos a serem realizados a cada quinzena do mês. Os estudos colaborou na realização dos estudos prévios da formação continuada dos professores, da educação infantil e dos demais interessados. Então, nesse sentido, né, a experiência
da realização dos estudos dos ciclos mobilizou bem a nossa equipe, desenvolveu interesse, garantiu aí uma dinâmica sistemática de estudo sobre isso, e é uma experiência que seria bem interessante popularizar entre nós educadores. Então é isso, agradeço a participação, obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor Roberto, professor Vinícius, um trabalho muito bom, voltado para assuntos muito contemporâneos, né? Assunto da diversidade, que está aí mobilizando a mídia, muitas vezes aí, se faz muito relevante mesmo, que sejam divulgados, né? Para que todos possam entender um pouquinho mais sobre os processos de inclusão, os processos de tratamento dessa diversidade no meio, principalmente no meio escolar. Bom, eu acho que aqui nós chegamos ao fim das 5 apresentações. De todos, vamos falar um pouquinho, não vamos falar de cada um, vamos falar que todos os trabalhos eles corroboraram para com os objetivos do nosso eixo, né, que é currículo e avaliação nos diferentes espaços de aprendizagens. Eu acho que os trabalhos todos trazem muitas aprendizagens. Foi uma troca de experiências muito valiosa. Eu creio que todos saem daqui pegando um pouquinho de cada um desses trabalhos e levam consigo para poder pensar em algumas formas de inseri-los nas suas práticas educativas. E a gente só tem mesmo a agradecer muito pelo empenho de todos em trazer trabalhos muito bem elaborados, muito bem escritos, né, e muito bem, principalmente comunicados, né? Eu acho que todos trouxeram uma comunicação muito próximo daquilo que a gente tem como entendimento de comunicação, né? Uma linguagem fácil para todos, e isso é o que faz de um evento uma socialização. Bom, agora eu quero lembrar aí aos participantes que nós temos um link, está sendo colocado agora aí no chat, um link de avaliação, né? Lembrando que ele tem 4 finalidades, né? A avaliação do evento, a frequência, a certificação, a participação no sorteio. E que todos têm que preencher esse link. Esse link, após preenchido, ele vai gerar uma declaração que vai direto para o seu e-mail, ratificando a sua apresentação. Tá ok? E eu quero aqui salientar que a certificação dessas atividades é feita pela UEA, e essa certificação ela estará, daqui a algum tempo, disponibilizada no site do evento. Vocês precisam ir consultando o site para verificar se já está disponível. Então, agora, eu convido a todos que façam o preenchimento do link para poder não só se valer da necessidade da frequência, certificação, mas também para poder participar do sorteio. Então, vamos dar um tempinho aí para vocês preencherem, e à medida que forem terminando esse preenchimento, por favor, sinalizem do chat, que é para a gente poder voltar e eu falar quais são os prêmios surpresa. Não tem carro para todo mundo, mas vai ter prêmio surpresa.
Todo mundo aí já? Roberto, já preencheu o seu, Roberto? Roberto, você vai ganhar aquele prêmio. Aquele prêmio. Carlos, você pode ir fazendo as perguntas enquanto o pessoal preenche, assim a gente vai ganhando tempo. Cadê as perguntas? Vocês estão aí com elas, por favor? Carlos, eu, Edilene, aqui. Oi, Edilene. Eu queria só, antes de começar as perguntas, né, só queria fazer alguns comentários, né, também. Boa tarde, colegas, né? Estou nessa mediação, estou caladinha aqui, mas atenta a tudo, né? Queria parabenizar os colegas, né, que apresentaram o trabalho, excelentes trabalhos, né? Então, nós tivemos apresentações aqui de trabalhos nessa sala, né, em diferentes contextos de aprendizagem, né? O professor Paulo Ricardo, né, ele veio com 2 trabalhos, assim, em contextos diferentes, né? Na questão do SAEB, né, mostrando como o SAEB é importante e tendo um olhar cuidadoso, né, para com os professores, né, também com esse trabalho dele. E o trabalho dele que envolve também o perfil do professor, né, que é muito importante a gente conhecer esse perfil, né, isso para a gente trabalhar com nossos pares é muito bom, né. Me encantou muito o trabalho da professora, né, Andréia e da professora Amanda, né? Projeto Hora da Aula em Casa, né? E a gente sabe as dificuldades das nossas escolas ribeirinhas, assim, ela foi, né, ali, a professora Andréia foi, trabalhou, preocupada com essa questão do ensino-aprendizagem de seus alunos, então, assim, me encantou bastante. O trabalho da professora Elissandra, né, juntamente com a professora Ramina, assim, um trabalho, assim, maravilhoso, né, acho que foi a Milene que perguntou, que ela estava curiosa com saber como a professora desenvolveu o pensamento computacional, né, e assim, eu acho que ela desenvolveu esse pensamento, assim, muito bem com seus alunos, tá, de parabéns, professora Elissandra, né, e, por último, a diversidade, né, que é o nosso xodó, a gente tem assim, um carinho muito, muito grande pela questão da diversidade, né? E a gente procura sempre trabalhar nas nossas formações essa parceria, assim, um trabalho muito legal, muito trabalho. Então, vão todos de parabéns, professor Carlos. Esse meu momento pelos trabalhos de hoje. Passando a palavra para você e para as perguntas. Preciosíssimas contribuições. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta vai para o professor Paulo Ricardo, que não é do RPM, mas é o Paulo Ricardo, né? Quais foram os desafios enfrentados em implementar os simulados nas escolas? O primeiro desafio é o deslocamento. Temos das 6 escolas no Tarumã, um acesso não é acessível ao ônibus, e muitas vezes temos uma van aqui na DDZ para chegar, mas eu ia por conta própria. O ônibus até certo ponto, depois o Uber. E depois, eu acredito, com a articulação que eu tive que fazer, não é nem de aplicar, chegar em sala e aplicar os alunos, é a coisa simplificada, mas articular um gestor, professor e pedagogo, eles entenderem que temos um objetivo em comum, esse é o papel, o maior desafio que eu tive que enfrentar. Realmente, né? Porque sai do campo de assessor, de formador, para chegar lá e fazer um trabalho de pesquisa, vai lá para tentar ajudar, né? Colaborar, exatamente. E nem sempre a gente é visto com esses olhos, né? Infelizmente. De outras situações, por conta de uma imagem e outro processo que a DDZ tem. Mas isso não vai a casa. Exatamente. Bom, a segunda pergunta vai para a professora Andréia, com a professora Amanda, né? Com a disponibilização desse acesso, foi possível igualar os níveis de aprendizagem dos estudantes ou manter esses níveis? Olá, gente. Infelizmente, a professora Andréia caiu, mas aí eu estou conversando com ela aqui,
por SMS. E ela respondeu: minhas expectativas quanto ao acesso foi muito boa, e os níveis foram alcançados e tive retorno no aprendizado das crianças. Eu acho que é o que a gente espera, né? Que é para ninguém pode ficar para trás, né? A gente tem que trazer todos conosco. Eu acho que é importante isso. O papel, esse trabalho dela denota muito isso, né? Ela Quando eu vi que ela estava realizando, não, a gente precisa registrar isso. Com certeza. A gente precisa compartilhar essa ação tão linda. Veja o quanto foi significativo esse trabalho, né? Por isso que a gente está parabenizando aqui. Bom, a terceira pergunta vai para o trabalho da professora Elisandra com a professora Ramina. Como foi o processo de conscientização dos estudantes quanto a entender que os jogos suplantam o campo do entretenimento? Porque a gente viu falar jogo, né? Então, falar jogo já sabe, né? Então... Tu quer responder, Alessandra, ou tu quer que eu responda? Podemos contribuir nós duas. Bom, a princípio, a gente tem que ver em que sala, em que ambiente a gente está, né? No caso específico da escola do Vicente Paula, né, com a professora Alessandra, eu acredito que, como ela fez a pesquisa, né, com os meninos e tal, então, nesse momento que, logo no começo do trabalho dela, a gente ainda estava online, então, realmente, veio a beneficiar essa troca, esse momento de experiência e incentivar ao aluno a assistir às aulas de matemática, que já estava bem complicadinho, né? Então, com a atividade que era digital, eu visualizei algumas, ela passou para mim algumas gravações do Meet que ela fez com os meninos, usando os jogos, né? De forma digital, no WordWall. Então, você via, assim, a interação monstra, né? Então, assim, na primeira semana veio alguns, quando os outros compartilharam a informação, olha, a aula da matemática está diferente, está de forma com jogos eletrônicos e tal. Então, na outra semana que ela fez de novo a reunião com eles via Meet, veio mais alunos, entende? Então, assim, sabemos da dificuldade de eles poderem entrar no Meet, etc., mas, assim, mesmo assim, ela conseguiu um público maior nesse sentido. Então, teve mais engajamento, mais interesse em assistir a aula de matemática. Então, também ajudou nesse sentido, né? Principalmente no início. Então, realmente, nesse sentido, deu certo. Mas a gente tem que visualizar, né, que, às vezes, a experiência, em alguns campos, em algumas escolas, dependendo da tua turma, tem que ser abordado de uma forma um pouquinho diferente, né? Tem que fazer realmente essa pesquisa de campo. É isso, Alessandra? Eu queria completar a fala da professora Ramina, professor Carlos, se me permite, falar assim que o que eu observei com as turmas, que eles conseguiram compreender, porque está com uma turma num ambiente de telecentro, nós temos computadores, Chromebook, notebook, então eu ligava tudo, né? Aí eu saía, então assim, tê-los ali para um momento de diversão, de descontração, que foi o que eles apontaram, que eles acharam mais legal, e também de aprendizado. Então, eu vejo que controlar aquilo ali, não canalizar para um momento que é difícil trabalhar com os adolescentes e contê-los, né, em determinado nível. Então, eu conseguia aquilo ali, entendeu? Com seriedade. Quando eu não ia, eu não levava eles para o telecentro. Hoje não vai ter, professora? Não, eu falei, não, hoje tem que ser aqui na sala, que a gente tem um tópico para ser ministrado aqui. Então, assim, foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Uma outra coisa que aconteceu muito legal na escola é que nós temos um aluno que ele é um grau altíssimo, né, agora esqueci, ele né, meu Deus, esqueci a especialidade dele, né? E ele não para quieto, ele não para na sala de aula, ele é uma série anterior. Aí, quando ele me via no telecentro, ele queria estar lá. Aí eu comecei a colocar os jogos para ele, e ele não queria mais sair. Eu digo, não, a tua sala é lá no 6º ano, e ele queria estar lá com a gente. Aí eu comecei a testar os conhecimentos dele em matemática através dos jogos eletrônicos, e eu consegui contê-lo lá. Só que a mãe, né, claro, ele teria que estar lá, ele é autista, né? E ele é um grau bastante severo, ele fala com muita dificuldade. Então, assim, para mim foi um ganho, assim, né? Foram 2 dias consecutivos eles estando lá comigo no telecentro, eu aplicando os jogos para as outras turmas e tomando conta dele, e ele interagindo, ele me respondendo. E eu vendo o feedback daquele aluno, eu vi o quão grande eles são fascinados,
né, por essa questão das tecnologias, do uso das tecnologias. Né? Então, quando ele queria canalizar, ele falava para mim com muita dificuldade, YouTube, que ele queria pesquisar no YouTube, não, você quer estar aqui no Telecentro, nós vamos brincar os jogos, vamos aprender sobre as formas geométricas, aí eu pegava e botava os jogos, para ver se ele sabia. Então, assim, teve muitos casos, assim, que se a gente for contar, eu acredito que cada um dos colegas, se forem relatar assim, de forma minuciosa, a gente vai levar um dia todinho as nossas experiências aí fantásticas. Que bom. Tem uma segunda pergunta que eu acho que a professora Edilene até antecipou, que é curiosa, dá para ver aqui, curiosa para saber como ela trabalhou o pensamento computacional. Né? Foi a professora Milene que fez, eu não vou entregar que as outras fui eu quem fiz, mas aí foi a Milene. Bom, foi trabalhado inicialmente, né? Foi pesquisa, foi trabalhado entre eu e os alunos e os jovens cientistas, né? Então, a gente fez pesquisa, pedi que eles pesquisassem sobre, né? Levando o contexto de que a gente estaria usando o jogo como uma estratégia de solucionar um problema, né? Que a gente queria fazer ali uma avaliação, uma investigação, então eu pedi que eles pesquisassem isso. Não foi, assim, algo muito aprofundado entre a gente, mas que eles tivessem uma noção, uma base do que era a ideia, do que é o pensamento computacional. E a gente discutiu isso entre nós 4, eu e mais os 3 jovens cientistas. Foi isso. Foi algo assim. Para acrescentar, né? Para acrescentar também, para a Milene entender melhor o procedimento todo, que foi várias o porquê ações, da né? discussão, né? Isso. Teve o momento deles pesquisarem, teve o momento da professora Elissandra construir as perguntas relacionadas às habilidades, etc., nos jogos. Perfeito. E também teve o outro momento que o aluno fez também o seu jogo para jogar com outro colega, como desafio, etc. Tá entendendo? Então, ele também elaborou, ele fez parte do processo. Ele fez a construção. Nesse sentido. Então, assim, teve muitas ações no projeto todo. E é muito bonito. Então, eu sou, digamos assim, né? Esqueci a palavra, mas assim, estou orgulhosa do trabalho da professora Alessandra. Ela já vem trabalhando de diversas formas. Foi aceita nos 2 anos consecutivos aí do PCE, não é isso? Então, assim, isso, terceiro, isso. Então, assim, vem fazendo um trabalho maravilhoso e eu não largo mais dela, não. Tá bom. Eu tenho uma última pergunta, eu tinha mais uma pergunta, mas o tempo está se esgotando, eu vou fazer para um outro professor. Obrigada. Para o professor Roberto, obrigado pelas respostas. Professor Roberto, o quanto e como a diversidade foi contemplada nos RCAs? Bom, gente, primeiro, queria fazer um registro importante sobre esse processo de contemplação do RCA nesses estudos. Ele se deu, sobretudo, porque há uma dinâmica na nossa equipe de companheirismo, de trabalho mútuo, de ajuda mútua, que é fantástica. Eu acho que isso é importante, que esse crescimento enquanto grupo, enquanto coletivo, enquanto espaço também de comunhão, de troca de conhecimento, se fortaleça, né? E isso precisa também estar nas escolas. E acho que essa experiência que a DPM nos possibilitou na equipe da diversidade foi um ganho fabuloso, que se você observa, desde a apresentação até a foto, foi oferecida por uma colega nossa, a professora Silaine, que trabalhou conosco, foi até a foto que está mencionada aí no nosso slide, foi um registro fotográfico que ela realizou e nos cedeu. Mas para a gente ver, por exemplo, que, assim como os estudos realizados pelo professor Edenei, quando chega no doutorado, e que foi implementando uma nova dinâmica de organização sistemática de estudos, porque nós passamos a ter estudos sistemáticos na segunda semana de cada mês, sentar para discutir, para ler, para debater, para fazer os estudos aprofundados, e depois gerar formações da equipe, gerar formações para os professores da rede. Então, isso gerou uma dinâmica, uma preocupação com um currículo ainda maior, de apropriação e crescimento nesse tema do currículo, de buscar novas leituras, de se empoderar mesmo dessa dinâmica que o currículo nos oferece, desse conteúdo que está lá no currículo, que nos enriquece, que nos ajuda, que transforma a nossa prática, que faz com que as nossas formações sejam melhor elaboradas e também que faz uma contribuição significativa no nosso caminhar. Então,
Nesse sentido, eu reputo com muito carinho, né, o crescimento da equipe a partir desses estudos e acredito fundamentalmente que essa dinâmica, se implementada nas outras equipes, nas escolas, junto com os pedagogos e com os professores, isso garantirá certamente uma contribuição significativa nesse processo de formação continuada de cada um dos professores. Então é isso, Carlos. Agradeço de coração aí o espaço. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos pelas respostas. Então agora a gente vai passar para o sorteio. Lembrando que quem não preencheu o link não concorrerá, né, aos prêmios. No primeiro prêmio, vamos falar dos prêmios aqui para partir em seguida para o sorteio, já que a gente está se aproximando do final. E vai ser, o sorteio vai ser feito eletronicamente, o TI vai mostrar um painel onde aparecerão os números e vai aparecer o nome do contemplado. No primeiro prêmio, nós teremos um voucher de 50% de desconto e um curso de pós-graduação na Faculdade La Salle. No segundo prêmio, o ingresso e cortesia do Cine Casarão das Ideias. No terceiro prêmio, pijama infantil da Pijameia Atelier. Quarto prêmio, um voucher de uma pizza da pizzaria Abitioli. Tomara que o Roberto ganhe. No quinto prêmio, um kit de livros mais um voucher de uma bolsa de 100% de desconto na cultura inglesa no primeiro semestre de 2022. No sexto prêmio, o mesmo prêmio. No sétimo, também. No oitavo, também. Ou seja, todos bolsas, vouchers de bolsas. No nono prêmio, um mimo Betas e Variedades, um voucher de uma bolsa de 100% de desconto na cultura inglesa no primeiro semestre de 2022. E no décimo prêmio também, um prêmio do Mimo Betas e Variedades, mais um voucher de uma bolsa de 100% de desconto na cultura inglesa no primeiro semestre de 2022. Vamos ao sorteio, então? Vamos lá. Então, temos 22 participantes. Ixi, tem prêmio para todo mundo. Sorteado o primeiro prêmio, número 3. Quem é o número 3? Paulo Ricardo de Souza Rodrigues. Professor Paulo Ricardo. Ganhou um voucher de 50% de desconto num curso de pós-graduação na Faculdade La Salle. Parabéns, professor. Beleza, ok. Vamos para o próximo. Próximo sorteado. Número 3 de novo? Assim ele vai ganhar tudo. Número 17. Vamos ver quem é o 17. Um ingresso cortesia no Cine Casarão das Ideias. Quem é o 17? Ana Cláudia Souza. Parabéns, professora. Ganhou um ingresso cortesia do Cine Casarão das Ideias. Próximo. Número 12. Terceiro prêmio. Pijama infantil da Pijameia Atelier. Quem é o ganhador? Ovídia Dias de Souza Cruz Sobrinha. Parabéns, professor Ovídia. Quarto prêmio. Número 14. Um voucher de uma pizza da pizzaria Abitioli. Se o Roberto ganhar, vamos ver, Roberto. Não foi você, Roberto. Raquel de Moraes Vieira. Parabéns, professora Raquel. Quinto prêmio. 19. Um kit de livros, mais um voucher e uma bolsa de 100% de desconto na cultura inglesa, primeiro semestre de 2022. Quem é o 19? Professora Maria Celeste Lima da Silva, tutoria. Oi, professora Maria Celeste, Uhul! Parabéns. Ela gosta. Sexto prêmio. Vamos lá, o sorteado. Número 12 já não saiu? Acho que já. 16. Um kit de livros, mais um voucher de uma bolsa de 100% na cultura inglesa. 16. Roberto Luiz Abitbol Porto. Vai sair falando inglês até, né? Agora vai, agora sai Agora esse vai, projeto. né, Roberto? O sétimo prêmio. Número 18.
Também é um kit de livros voucher da cultura inglesa, 100%. Número 18, Miriam Araújo Monteiro. Isso é válido? É válido, né? Parabéns, Miriam. Eu passo o meu, tá, Carlos? Vai Pode passar sortear o teu? para outro. Então, Tá ouvindo? vamos sortear Pode sortear novamente para aí, outro. por favor, TI. O 7º prêmio. O 7º prêmio vai ser ressorteado. 22. Rapaz, está pequeno aqui. Qual é o nome aqui, gente? É Adrio Acácio, é isso? É, Então, professor Adrio Acácio. Parabéns, professor. Ganhou um kit de livros e um voucher, bolsa de desconto 100% da cultura inglesa, primeiro semestre. Então, 8º prêmio. Número 10. Oi, eu passo o meu, Milene. O Adrio também passou. Então, a gente volta lá para o 7º prêmio. Então, o número 10 vai para o 7º prêmio. Número 10. Vamos ver lá quem é o número 10, por favor, TI. Edilene da Silva Souza. Também passo o meu, Carlos. Passou o 7º, então vamos lá. Passou também. Número 7. No 7º prêmio, número 7. Quem será o contemplado? O 7º foi o Antônio Gomes Tomás. Professor Antônio Gomes, ganhou um kit de livros e um voucher da cultura inglesa, 100% primeiro semestre. Vamos ao 8º prêmio. Número 10 já foi. Número 7 já foi. Número 9. Quem é o número 9? Luciana Pereira da Costa e Silva. Professora Luciana, nossa... Pode passar o meu também. Poxa vida, todo mundo está passando. Será que se eu ganhar eu vou ter que passar? Meu Deus do céu. Vamos lá. 8º prêmio. 22 já foi. 10 já foi. 2. Vamos ver quem é o número 2. Amanda Nogueira Araújo, professora Amanda. Parabéns, ganhou um kit e um voucher para cultura inglesa, 100%. 9º prêmio. Número 5. Rayana da Silva Farias. Parabéns, professor. É Rayana ou Rayane? É Rayane? Acho que é Rayane, né? Rayane da Silva Farias. Parabéns, professora Rayane. Ganhou um voucher de 100% na cultura inglesa e um kit de livros. E o 10º e último prêmio. É um mimo da Betas Variedades, não é o kit de livros, não, hein? Desculpa. Opa, né? Que eu venho aqui tudo junto. É um mimo do Betas e Variedades. E um voucher, mais um voucher de uma bolsa de 100% de desconto na cultura inglesa. Tá? Então, foi um mimo mais o voucher. Vamos lá. 10º e último prêmio. É Jane Cristine. Tá pequeno. Acho que é Jane mesmo, né? Jane Cristine. Ganhou um mimo do Betas e Variedades, mais um voucher de bolsa de 100% na cultura inglesa para o primeiro semestre do ano de 2022. Chegamos ao fim da nossa comunicação oral na sala 5, currículos e avaliação em diferentes espaços de aprendizagens. Creio que nós conseguimos atingir nosso objetivo de socialização com trabalhos maravilhosos. E a gente só tem a agradecer mais uma vez a presença de todos e convidá-los a continuar participando da nossa socialização de práticas. Visitem lá o nosso site e se interem ali das outras atividades nas quais vocês podem se inscrever
e participar. Eu daqui agradeço muito, um abraço a todos, o meu muito obrigado e sigamos em frente para o ano de 2022 para a nova socialização de práticas. Alguém mais a fechar? Milene, Edilene, Alexandre? Não, tudo ok. Só agradecer, né? Agradecer a todos os colegas que participaram, né? Muito feliz, a sala maravilhosa, os trabalhos maravilhosos, condução do trabalho maravilhoso. Todos de parabéns, parabéns, colega. Então, gente. Parabenizar aí a apresentação dos colegas, agradecer a presença, toda a equipe que participou hoje. Obrigado, até mais. Mais alguém? Então, um abraço Obrigada a todos, fiquem todos com Deus, muita saúde e paz a todos. Nos vemos na próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau, obrigado, gente. Carlos. Obrigado, parabéns a todos. Tchau. Tchau a todos. Tchau, amiga. Até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco. Deixa eu falar.